Eu saúdo a todos os santos irmãos, as santas irmãs, todos os ouvintes, todos os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Hoje, 3 de setembro de 2023, domingo, às 1h30, estou aqui mais uma vez por mais um testemunho da obra do Senhor Jesus Cristo que o Senhor tem feito no nosso meio, né? Então, meu prezado, um certo dia, uma irmã me chamou para orar por um rapaz que estava incômodo. Mas ele estava incômodo devido a um grande desastre que houve. Esse moço, esse homem, era membro da Igreja Deus e Amor, presbítero da Igreja Deus e Amor, ali da cidade do Porto, ali de Cuiabá, da central ali do Porto. E certo dia, um outro presbítero, por nome de José Dias, é finado, ele morreu nesse acidente que eu estou falando, ele morreu mais um tanto de irmãos. Eles inventaram de sair da igreja e afundar outra igreja, mas eles estavam em contenda. Vou explicar a verdade, contenda, um atrito ali na igreja, ali, aquele desentendimento, e o ungido, presbítero ungido, que estava na frente do trabalho, falou para eles: não vai, porque se vocês for, Deus está me revelando, se vocês for tentar abrir outra igreja, vai ter um acidente grave e vai ter óbito. Então ainda falou para o irmão José Alves, da Igreja Deus e Amor: se você for, se tu não morrer, tu vai passar bem na barranquinha da morte, se Deus, talvez Deus tenha misericórdia de ti, tu não morre, mas tu passar lá na barranca da morte, bem na barranquinha da morte. Então esses irmãos saíram da Igreja Deus e Amor, dali da central do Porto, em Cuiabá, e foram para um vilarejo a base de 120 quilômetros de Cuiabá, numa vila assim, numa cidade indígena por nome de Acurizal. E lá eles abriram uma igreja, um ponto de culto. Então todo final de semana eles pegavam uma Kombi, enchia de irmãos e ia até lá para cultuar com os irmãos de lá, com o povo de lá, cultuando, sabe? E numa dessas viagens, a Kombi é do pastor José Dias. Ele se atrapalhou com essa Kombi, entrou de frente com a carreta, foi uma bagaceira. Ele morreu na hora, foi fatal. Andou morrendo mais uns 3 ali com ele, foi uns 4 mortos. E o irmão Zé Dias bateu a cabeça, esse irmão Zé Alves, ele bateu a cabeça e ficou com traumatismos cranianos, mas esse nem vivia e nem morria. Mas eu não entendo como que ele não foi levado até o hospital e outros lugares, ficou em casa, porque já estava mais considerado morto, que não tinha mais jeito. Só que esse irmão não morria também, ficava ali, parado, não se mexia. A irmã me chamou 3 vezes para orar para ele, 3 dias, 2 vezes. Na terceira vez, eu desconfiei da mão, que eu orei, que quando eu orava, era para o Senhor curar mesmo. Orava, o Senhor levantava, quando levantava na hora, dali a pouquinho o Senhor levantava. Fui uma vez, orei, nada. Fui outra vez, orei, nada. Na terceira vez, a irmã chorando. Já 3 dias, meu irmão como. Na terceira vez que eu fui para orar, eu pensando, eu tenho que ver onde é que está o defeito. Onde é que está o defeito? Se está em mim ou está nele. Alguma parte tem que ter alguma falha com o Senhor, porque o Senhor não falha, com Cristo não tem falha. Mas entre eu e o irmão, tem alguma falha.
Daí eu olhei para ele traumatizado na cama, lá, sem se mexer, nem com o olho, parado, mais morto do que vivo. Falei para irmão, eu vou orar para ele, para o irmão José Dias, José Alves. Mas primeiro eu quero saber, irmã, como ele saiu da Igreja Deus e Amor. Porque eu estou sentindo um peso que não é normal. O Senhor não está me atendendo. Ele não saiu com contenda da Igreja Deus e Amor, com algum desentendimento, alguma contenda de irmã. Daí que a irmã chorou mais. Né? E na verdade, irmão, é verdade. Eles entraram numa contenda, resolveram sair e levantar o irmão Zé Dias resolveu abrir um ministério, outra igreja fora, e ele está trabalhando em outra igreja fora, falando que aconteceu esse acidente e ele está aí. Mas o irmão está falando, está sentindo um peso e falei, achando que tem coisa errada, depois na verdade tem mesmo, porque o presbítero, até o presbítero Djalma, da Igreja Deus e Amor, não lembrei o nome dele, Djalma, presbítero Djalma da igreja, da central da Igreja Deus e Amor, ali do Porto, de Cuiabá, avisou a ele que se ele saísse e acompanhasse, poderia ter esse acidente. Falei, então está explicado, irmã. Acabar de fazer essa oração para ele aqui, mas a irmã pega o primeiro ônibus que passava, o ônibus de 5 em 5 minutos, o primeiro ônibus que chegar, irmã, descendo para o porto, a irmã desce, pega o ônibus e desce correndo para o porto, chega no porto, salta no porto e corre para a porta da Igreja Deus e Amor, e não dá atenção para ninguém, nem bom dia, nem boa tarde, nem como vai, nada. Vai lá no santuário da Igreja de Deus e Amor, chega dobrando os joelhos, com as mãos levantadas para cima, pedindo socorro, que quer reconciliação com a família, que o seu esposo está prestes à morte. E está prestes à morte porque saiu em desentendimento com a igreja e quer reconciliação, porque foi acontecido um grande acidente, e ele está na barranca da morte. A irmã reconcilia com eles lá. Quando a irmã acabar de reconciliar com eles, ele vai levantar. Quando a irmã pegar o ônibus de volta, que chegar aqui, já vai encontrar o irmão José Alves lavando a louça para fazer comida. Porque a irmã está tão atribulada e a casa não está arrumada. Já vai encontrar ele arrumando a casa. Porque você vai encontrar ele trabalhando já, de pé, aqui, quando a senhora vir lá. A irmã pegou o primeiro ônibus e desceu correndo para a Igreja Deus e Amor, fez tudo conforme que eu pedi para ela fazer, pulou do ônibus, correu para dentro da igreja, foi direto no santuário, dobrou o joelho, se humilhou, pediu oração, pediu reconciliação, explicou que era a esposa do irmão Zé Alves, que tinha acontecido, esse entendimento, essa rebelião na igreja. Fizeram a oração, a igreja tudo chorou, emocionado dela ter vindo pedir socorro, arrependido, receberem comunhão novamente, a irmã, os irmãos, todinha a família dela. Quando a irmã voltou, quando ela desceu do ônibus, que já entrou na rua dela, ela já viu o irmão de pé, trabalhando na casa dela, né? Então esse é o motivo da gente agradecer ao Senhor, né? Daí passou uns dias, passou uns 2 anos, eu resolvi viajar para o norte de Mato Grosso para visitar os parentes. E o irmão Zé Alves saiu, ele tinha ido para a cidade de Nobres. E nessa viagem de eu subir para o norte de Mato Grosso para visitar os parentes, eu tinha que passar pela cidade de Nobres. Então eu falei, eu vou pegar as últimas cadeiras no fundo do ônibus, porque ninguém me veja. Ali eu me escondo e só vou descer na cidade que estão meus pais e meus irmãos. E peguei as últimas cadeiras lá no fundo do ônibus, esse ônibus de segundo andar, eu estava na parte de baixo, mas lá no fundo. E nesse ônibus passar na rodoviária de Nobres, um menino me conheceu, não sei como, o ônibus alto daquele jeito. Eu lá no fundo do ônibus, um menino apontava para o pai dele, pai, entra nesse ônibus que o irmão Antônio está nessa traseira aqui, entra aqui porque o irmão Antônio está aqui na traseira.
ele tem que descer, não pode seguir para frente não, ele tem que vir com nós. Pode entrar, como o Antônio está aqui, ó, o irmão vai e entra na frente do ônibus, vai eu lá na traseira do ônibus. Não, você tem que descer, pode descer tua bagagem aqui, vai ficar aqui com nós, que depois que você vai ficar aqui com nós, depois que você vai continua a viagem de novo. Mas você vai passar uns dias aqui com nós, que eu pago a passagem para você e coisa. Daí eu tive que descer. Descemos na cidade de Nobre. Daí eu fui. Os irmãos eram irmãos da igreja Voz de Deus Vivo, que nós tínhamos restaurado em Cuiabá. Esse é um que nós encontramos na cidade de Nobre. Daí eu fui para a casa dele, para a igreja dele lá, a igreja Voz de Deus Vivo. E vai o irmão Zé Alves passando com a esposa dele na rua, bateu o olho, falou: o irmão Antônio Antunes ali. Não pode deixar, ele tem que ir em casa. Ele tem que chegar em casa, ele não vai passar aqui em Nobre e vai deixar de ir na minha casa. Ele tem que ir lá ver minha casinha. E nisso ele chegou, e tanto ele insistia, eu falei: não, então vamos então. Peguei e saí. E foi aumentando gente, junto atrás da gente, acompanhando a gente, né? Vamos indo. E o povo da igreja Deus e Amor também, acompanhando. Nós passamos em certo beco de uma rua, assim, na rebalde de um bairro, assim. Tinha um quintal grande, uma casa de material, e um quintal grande, fechado, com a base de uns, não contei não, uns 20 e poucos fios de arame. Dá um fio de arame tanto assim, ó, dá 5 centímetros, 6 centímetros um do outro, assim, de alto até em cima. E tudo madeira de cerne, bem pregado, pregado com as grampas, tudo bem armadinho. E um casal por lá de dentro brigando. O homem correndo atrás da mulher com facão e a mulher correndo também desse homem, mas com um cabo de vassoura quebrado, fiaco assim de ponta, aquele espeto. Ele falou: eu te furo, te atravesso no facão, e eu te atravesso nesse espeto. E um corria atrás do outro, e o outro correndo atrás do outro, aquele negócio ali, e ele já tinha furado a coxa da mulher com o facão, assim, a mulher correndo com a perna já meio endurecendo, tudo lavado de sangue, e a mulher acertou uma pancada na cabeça dele, assim, que abriu, cortou o couro assim, a testa dele, e o rosto dele lavado de sangue também. Daí, aquela corremaça, né? Eu falei para os irmãos: irmãos, é a hora da obra missionária, irmão, é a hora que precisa dos missionários agora, é a hora que está precisando dos irmãos, vamos, irmão, põe a mão em obra. O irmão falou: nós não mexemos com isso aí não, nós não mexemos com isso aí não, que do jeito que está aí não tem ninguém mexer mais não. Além de fechado, ainda armado ainda, correndo um atrás do outro, assim, para se matar. Falei: não, essa aí que está precisando de Jesus Cristo, precisando de nós, e nós precisando encontrar esse povo aí. Ele falou: mas só se o seu irmão pôr a mão em obra. Eu falei: então é agora que eu vou pôr. Levantei a mão assim, com quem vai jogar uma rede: a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu falei assim, os casal caiu lá. Eu cheguei impulsionado pelo Espírito Santo, juntei na cerca de arame, desse arame de elefante, juntei arrebentei 6 fios de arame, abri uma brecha assim, ó, e abri, mandei a mulher passar, a mulher com a veste comprida até os pés, minha esposa com a veste comprida até os pés: passa aqui comigo, a minha testemunha tem que falar comigo primeiro, os outros passam depois, você passa primeiro. Eu passei do outro lado e segurei para ela passar também, ela também passou por ali. Eu fui até aquela mulher, aquele povo já estava caído, sem força, por causa da saudação. O senhor segurou eles. Eu falei: só quero só uma coisa, que o senhor me arrumar a chave do portão, para mim abrir o portão para os irmãos entrar, os visitantes entrarem. Porque o povo já estava tudo agoniado por lá de fora, por causa de ver aquela luta, aquela briga, e aquele sangue derramando. Daí eu fui fazer a reconciliação deles, né? Daí eu falei para ela: você está posta a perdoar o esposo dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela estava. Falei para ele que estava pronto a perdoar a esposa dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estava. Eu falei: então eu vou ler aqui a oração do Pai Nosso, São Mateus 6,
e explicando para eles sobre a comunhão de Jesus Cristo, da igreja e do casal. E eu expliquei para eles, daí eu falei, agora quero que vocês peçam perdão um para o outro, abraçado, viu? Abraçado no sangue. Então peço perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? De pedir oração. Se abraçaram, reconciliaram, orei para eles, e o que eu pedi para eles aceitar Jesus, aceitaram, e o homem já tinha sido presbítero da Igreja Assembleia de Deus, estava desviado e caiu nessa posição, sabe? Caiu nessa posição que o inimigo lançou ele. E quando o povo, ele testificou que era presbítero da Igreja Assembleia de Deus e estava nesse fracasso ali, que nós oramos para ele, que ele reconciliou, junto com ele, no que tinha entrado no quintal, nesse intervalo, que entrou no quintal da casa dele, a base de umas 120 pessoas. Todos aceitaram Jesus Cristo. Todos aceitaram Jesus Cristo, porque viram a reconciliação com sangue, sabe? Com sangue. Um perdoando o outro, derramando sangue ali. E um perdoando o outro e reconciliando um com o outro e reconciliando com Cristo. E viram a mensagem do conserto, do perdão, através da oração do Pai Nosso. Perdoa nossas ofensas, que nós perdoamos aquele a quem nós tem ofendido. Estava ofendido, mas estava perdoando para poder receber o perdão, né? Prezados, são esses os meus testemunhos, para não ficar só no meu testemunho. Eu quero deixar uma bênção para todo o Israel que se encontra aí na Palestina, para todo o Israel que se encontra no Brasil também, israelita brasileiro, que concorda com a doutrina de Cristo, que são eleitos antes da fundação do mundo, né? Então eu quero deixar uma bênção para Israel, para os Estados Unidos, para a África, para todo o continente da África, todos os países da África, para a Itália, Espanha, Suíça, Portugal e todos os países aí do continente. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. E até a próxima. Amém, Senhor.